Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. João, na ilha de Patmos. E aí? Está invertendo as perguntas agora, né? Pastor, o cânon sagrado pode ter sido... Pode não, ele foi encerrado lá. Mas como o senhor falou... Na verdade, os profetas foram juntando, depois é que foram juntar e o Espírito Santo foi guiando, né? Exato. Como o senhor falou, há muitos profetas que nunca escreveu nada na Bíblia, mas são profetas, né? Por isso deixaram de ser profetas. Pastor, eu tenho nós, adventistas do sétimo dia, nós, segundo aquilo que nós cremos na Bíblia Sagrada, que nós acabamos de estudar aqui, sobre o verdadeiro dom profético, nós temos dentro dos nossos... Crenças, do que a gente crê. Dentro das nossas crenças adventistas, nós entendemos que uma das nossas cofundadoras, que foi Ellen White, que essa mulher foi uma mulher a quem Deus deu o dom profético para ela. Por que nós entendemos assim? Por que nós cremos assim? Primeiro, nós falamos das características de um profeta verdadeiro. A primeira delas é aceitar que Cristo veio como ser humano. Ele era Deus e ele era humano. Se ele não fosse humano, ele não poderia ser nosso Salvador, porque aí seria muito fácil para ele passar pelo problema do pecado sem pecar, porque ele era Deus e acabou. Não, quando ele esteve aqui, ele era totalmente homem. Então, ela cria nisso. Segundo, pelos seus frutos os conhecereis. Ellen White, pastor, foi uma mulher que durante todo o seu ministério, ela trabalhou incansavelmente para que a igreja se desenvolvesse. Ela aconselhava os líderes da igreja, ela recebeu visões de Deus, onde deveria ser construídos sanatórios, onde deveria ter hospitais, escolas, casa publicadora, casa que publicasse as literaturas, alimento saudável, né? Outra coisa, ela escreveu há mais de 100 anos coisas que hoje a ciência está dizendo que é bom. No período dela, quando ela escreveu, e ela era uma senhora que teve só a 4ª série primária, nem bem isso ela terminou. E no período dela, ela escreveu que o fumo era um dos piores males do século. Quando a medicina recomendava. E a medicina dizia assim, não, você tem problema de bronquite, asma, você tem que usar o fumo, que daí você vai resolver. Marciel, mas eu queria fazer uma pergunta, né, já que você está comentando a respeito de Ellen White, e eu acho que você vai saber responder, né, melhor que eu a respeito disso. Nós temos, por exemplo, estudiosos da Bíblia que têm versões doutrinárias, estudando a própria Bíblia, né, de que certas coisas aconteceram. Por exemplo, a gente acabou de falar que existem estudos do Novo Testamento que entendem que pode sim comer carne de porco porque Deus liberou Cristo falou a respeito de tal, ou que o sábado foi abolido por conta disso ou daquilo, dentro de estudos. Agora eu te pergunto, Ellen White escreveu muito sobre a Bíblia. Isso que falam, por exemplo, sobre o Novo Testamento, nós vimos que vai contra o que está no Antigo, né? O Antigo fala uma coisa, eles estudam que o Novo falaria outra. Acham, né? Acham. Alguma coisa de... Ellen White escreveu o quê, assim? Quanto que ela escreveu, vamos dizer assim, em livros, né? Bastante coisa, né? Pouquinho, ela escreveu bem pouco, 100.000 páginas, mais ou menos. Beleza. Algum desses escritos dela vai de encontro com contrário a alguma coisa da Bíblia?
se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus O profeta verdadeiro, a característica diz que ele tem que estar de acordo com a lei e ao testemunho. Ellen White, durante todo o seu ministério de vida, ela nunca escreveu absolutamente nada que fosse contra o que diz a Bíblia Sagrada, independente de no Velho ou no Novo Testamento. É porque muita gente fala, não, porque os adventistas seguem Ellen White e não seguem a Bíblia. Nós não seguimos Ellen White. Não, eu estou dizendo, né, dentro da lógica. Primeiro, ela mesma diz o seguinte: recomendo-vos a Bíblia. Exato. E somente a Bíblia. Aí, por que, então, ler os livros de Ellen White? Ela escreveu muito. Primeiro, você quer conhecer Jesus? Você lê a Bíblia. Mas tem um livro, você quer conhecer Jesus? Como é que ela via Jesus? Eu recomendo esse livro, Desejar a Todas as Nações. Leia esse livro, Vida de Jesus. Mas você vê que coisa extraordinária. Igual você talvez assistir um filme e ler um livro, né? O livro, quando o autor está falando ali, ele cita características do personagem, a forma que estava respirando, o jeito que fala. A pessoa vai, né, dentro do que ela escreveu, dentro do que ela foi inspirada, é diferente. Quer entender a salvação ali, o caminho a Cristo? Olha que coisa bacana, que livro extraordinário, né? Então, nós não cremos que os escritos de Ellen White substituem a Bíblia. Mas eles, quando você lê esses livros... Complementa. Não, nem complementam. Eles te levam à Bíblia. Eles levam você a estudar a Bíblia, entendeu? Eles não complementam. Sobre os frutos, Deus está preparando um povo para a volta de Jesus. Assim como João Batista preparou o mundo para a primeira vinda. Deus levanta um movimento para pregar e restaurar verdades que foram caídas, foram destruídas, foram jogadas por terras. Ellen White se levantou num momento difícil, no final da Idade Média, da Idade Escura, quando as doutrinas bíblicas foram jogadas por terra. E ali para confirmar um movimento, as doutrinas bíblicas que haviam sido esquecidas, né? Você esteve nos Estados Unidos o ano passado, na Conferência Geral. Há alguns anos, faz muitos anos, né? Começou o movimento, em 1844, ali, o desapontamento, esperava a volta de Jesus. E ficou um grupinho de pessoas, umas poucas pessoas ali. Sobrou do grande desapontamento adventista, milerita, né? E aí Deus levanta o dom profético, dá o dom de profecia a Ellen White em dezembro de 1844. Um grupo pequeno. Como e onde a igreja adventista está pregando as mensagens de saúde, mensagem da volta de Jesus, as doutrinas bíblicas no mundo hoje. Como é que é esse negócio? Gente, eu vou fazer... o que eu vou falar aqui, vocês não precisam acreditar em mim. Depois vocês pesquisam aí pela internet, tá? A Ellen White, durante o seu ministério, as suas profecias e visões abrangiam a vida pessoal, familiar, religião, saúde e educação. Então vou citar só alguns pontos. O pastor me perguntou sobre a pregação do Evangelho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, da qual Ellen White foi uma das cofundadoras e da qual aceita os seus escritos como sendo escritos proféticos. A Igreja Adventista, ela é fundamentada na Bíblia, única e exclusivamente na Bíblia, mas ela entende que aquilo que Deus falou para Ellen White, ela escreveu e nós também
os nossos parâmetros para a igreja, para a escola, para hospitais, vêm ali desse administrativo, conselho. Hoje no mundo, pode pesquisar, qual é a igreja cristã em que está na maior parte do mundo hoje, 212 países. Pode procurar, você vai encontrar dizendo Adventista do Sétimo. Mais organizado. O sistema de educação. Segundo passo, educação. A educação adventista, ela está entre as primeiras do mundo. Sistema de saúde. No Brasil, por exemplo, lá no norte, o melhor hospital que tem lá no norte é um hospital adventista. Sistema de assistência, a ASA, né? Que é a ADRA, né? ADRA, né? Que é geral, né? E eu queria só citar mais um detalhe. Se você pesquisar aí na internet, qual é a igreja cristã mais organizada no mundo, o ChatGPT vai dizer que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eu vou fazer uma comparação. A Igreja Católica é a que concorre, entre aspas, com a Igreja Adventista, alguns acham que é a católica, outros acham que é a adventista. Tá. Mas a Igreja Católica, ela é milenar. E a Igreja Adventista, ela teve bastante tempo para se organizar. 100 e poucos anos só. Como é que pode uma igreja ser tão distintiva como essa se não tivesse alguma coisa de diferente? E é interessante, nisso, né? É interessante, já que falamos de saúde, se você fizer uma pesquisa, tem um vídeo aí no YouTube sobre Loma Linda, né, os adventistas lá, a longevidade, e às vezes aqui no Brasil a gente não pratica tudo que deveria, os ensinos, né, os 8 remédios que ela aconselhando biblicamente, orientado por Deus, e qual é a longevidade daquele povo que está praticando os princípios de saúde. Vivem mais de 100 anos. Passando os 100 anos. Você pode pesquisar, que na Globo passou essa matéria há uns anos atrás, no SBT também. Fantástico. Procura lá, matéria sobre Loma Linda, que vocês vão entender. A revista National Geographic, né? Enfim, Ellen White, como você disse, ela só nem tinha a 4ª série completa. Quando ela teve a primeira visão, ela estava em torno de 17 anos. Antes de Ellen White, Deus chamou outros 2 personagens, e eles rejeitaram. A pessoa pode aceitar ou rejeitar. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu só creio na Bíblia. Se você não crê no dom de profecia, não estou pedindo que você creia em Ellen White, estou falando dom profético. Você nem crê na Bíblia, então. Porque a Bíblia diz que haveria profetas. Então, outra coisa importante, não existe meio inspirado. Ou Ellen White foi inspirada, ou não foi. Ou não foi, não tem meio grávido, meia grávida, né? Ou você está grávida ou não está. Meio morto. Meio morto. Não, meio morto até tem, né? Meio grávida que não tem, né? Então, Ellen White, ou ela foi inspirada, ou ela era uma falsa, ou ela é totalmente mentirosa. Agora, eu comentei aqui que você foi aos Estados Unidos, eu também fui. Ela está entre os 100 personagens mais importantes dos Estados Unidos. Como que uma mulher que não tinha uma leitura ruim ali... Mas na época dela, né, mulher... Não, e o importante é do tempo. O porquê, né, pastor, que ela está entre, assim, porque a própria matéria, eu estava vendo esse dia uma matéria sobre isso, e a matéria dizia que ela foi muito influente, e até hoje ela é muito influente dentro da cultura americana. O impacto que ela causou, né? No mundo, na verdade, exato, não só. Exato. Por onde ela passou. Então, pastor, eu tenho dúvidas, algumas pessoas podem dizer. Pega um livrinho. Leia. Pega o Caminho a Cristo. Leia. Não tem. Esses dias eu conversava com um pastor evangélico, eu falei, quantos livros você já leu? Quantos livros você já leu? Nenhum. Amigo, então leia, né? Você está comendo o que o outro falou. Comece a ler. Pastor, estamos chegando no final, não temos mais tempo. Precisamos encerrar. Precisamos encerrar a conversa, então. 2 Crônicas 20:20. O que diz aí, Priscila? Vamos lá. Esse texto é fantástico. 2 Crônicas 20:20 e 1 Tessalonicenses 5:20. A gente não pode encerrar sem ler esses 2 versos. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis o quê? Seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que maravilha. Se a gente tivesse um profeta vivo entre nós aqui, ó, pra gente conversar, para ele... O que Deus falou? Qual é a orientação? Qual é a base? Né? Que coisa maravilhosa. Seria mais fácil, né, pastor? Aí você não ia ler a Bíblia, talvez, né? Já ia direto no profeta. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses ali, Priscila, ó. Aqui, ó.
Não, Agora nós temos grandão ali. Para os amigos do YouTube, né? Não desprezeis as profecias. Olha que bom. Então, não desprezeis as profecias. Deus tem profetas, é um dom. E lá, como já lemos em Efésios 4, 11, uns foi dado para o dom o apóstolo, outros profetas, até que cheguemos à perfeição, à plenitude. Ou seja, até o próprio Evangelho, ou melhor, a primeira carta de João, capítulo 4, verso 2, começa descrevendo a característica de um profeta verdadeiro. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Então, o que João está dizendo? Prove os espíritos, prove o profeta. A primeira característica é a seguinte: o profeta verdadeiro, ele acredita na encarnação de Cristo Jesus. Que Jesus não foi uma alegoria, uma parábola, ele era real. Ele era de carne e osso. Jesus era ele mesmo, era um homem. Ele é Deus, sim, a gente sabe, né? Como é que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Como é que ele podia ser 200%? Né? Isso é um mistério. Mas ele era um ser humano. Sentia dor, sentia frio, sentia fome, chorou. Após a ressurreição, ele morreu, ressuscitou. Ressuscitou ele mesmo ou foi só um espírito, um vulto, um negócio, um fantasma? É ele mesmo, né? Tomé, bota o seu dedo aqui, Tomé. Toca minhas mãos, toca o meu lado, vê que um espírito não tem carne nem osso, como eu tenho. Para provar isso, ali em Lucas capítulo 24, né, finalzinho do capítulo, ele comeu com os discípulos, depois de ressuscitado. Comeu peixe, comeu mel, né, pão ali. Então, e foi para o céu em carne e osso, como ser humano. Tanto é que Paulo fala lá em 1 Timóteo 2,5, né, Jesus Cristo, nosso intercessor, Cristo Jesus, o homem. Homem, ponto. Então essa é a primeira característica. Temos mais, né? Mateus capítulo 7, verso 15 ali ao 23, não sei se precisa ler tudo, mas só para... Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Segura um pouquinho, Priscila. Então Jesus está dizendo, cuidado com o falso profeta, vai aparecer. E ele fala bonito, ele fala em nome de Jesus, né? Parecendo Cristo, né? Aparecerão falsos cristos, falsos profetas, como se fosse Jesus. Então cuidado. Agora, como saber? O que mais? Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim... Ok, acho que está bem, né? O que é os frutos de um profeta? O que seria isso? É aquilo que a sua vida representa, né? É o trabalho, né? O resultado, né? Por exemplo, que ele produz, né? O profeta, ele não vem para aparecer. Porque hoje tem profetas modernos aí que querem aparecer, subir, né? Pousar de... o profeta, ele vem para falar em nome de Deus. É o recado de Deus. Doa quem doer, às vezes, né? Ao longo da Bíblia, toda a história bíblica, nós temos aproximadamente 80 profetas. É um dom dado pelo Espírito Santo, mas não é um dom que tem muito. Ele tem objetivos. Unir a igreja, dar uma mensagem para o povo de Deus, conselhos, né? Mostrar, às vezes, a direção. Exortar. Exato. Às vezes estava indo o povo de Israel, indo por um caminho, né? Diz, volta, meu povo. Isaías, por exemplo, você pega conselhos, vocês estão praticando mal, vocês vão para o cativeiro. Continuar esse caminho, vocês vão se dar mal. Então, os frutos, né? Abençoa, né? Ele une, não vem para criticar, para dividir. Nunca o profeta vem para dividir, vem para somar, unir. Deuteronômio, né? Bem interessante isso aqui. Aqui eu acho uma coisa muito importante, pastor, porque nós temos inúmeros profetas, que se dizem aí profetas, né? E fazem um monte de predições, mas essas predições, na maioria das vezes, não acontecem, ou quando acontece, é que eles jogam a rede, né? E dizem assim, olha, este ano uma figura, um político importante vai morrer. No meio de tantos políticos? Será que é possível, né? Mas o que a Bíblia fala sobre as predições de um profeta verdadeiro? Deuteronômio, capítulo 18, verso 21 e 22. Se disseres no teu coração,
como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabe que se o profeta falar em nome do Senhor e se a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Então, nós vimos aqui, o profeta crê na encarnação, não é reencarnação, tá? Reencarnação não é bíblico, não. Encarnação, Jesus veio em carne e osso, né, ser humano. O profeta verdadeiro, os frutos, as obras dele condizem com a Bíblia, ele concorda com a palavra de Deus. Outra coisa, o que o profeta verdadeiro fala se cumpre, vírgula. Tem profetas falsos que falsificam, mentira, e Satanás faz com que algumas coisas aconteçam, e a gente vai explicar isso. Uma outra característica é viver em conformidade com o quê? Vamos ver o que diz Deuteronômio 13, né? 1-3, e Isaías também fecha esse quadro aqui, né? Isaías fala muito claro. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e se suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses, que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Então, quando o profeta aparecesse, um profeta ou um sonhador, né, que teve um sonho, uma visão, e mesmo que ele falou se cumpra, vai dar um toró d'água, vai chover, vai acontecer tal coisa. Mas esse profeta levar a pessoa a contrariar o que está escrito, a palavra de Deus, esse profeta é falso. O profeta verdadeiro, vamos ver Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20. Isso. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? A lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. A lei e o testemunho. A lei é os 5 primeiros livros da Bíblia. O testemunho são os demais livros. Se eles não falarem de acordo com o que está na palavra de Deus, jamais verão a alma. Então, está falando ali de pessoas que creem na imortalidade da alma, espiritismo, enfim, essas coisas ali. Quem consulta os mortos. A Bíblia é contrária. A Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Né? Então, estava falando para um povo que cria nessas coisas. É simples. O profeta verdadeiro concorda com a Bíblia. Por isso que esse programa fala o que está na Bíblia. Está doendo às vezes dói para alguns. Em todos os seus aspectos. Não é só uma parte, não é o que me convém, é o que diz a Bíblia. Toda a Escritura. E se não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Exato, é simples assim. Mas as pessoas querem, às vezes, viver da aparência, é mais fácil, A mensagem do profeta falso, às vezes, é gostosa, mais fácil. Pode comer. Não foi isso que o diabo falou para ela. Coisa, né? O diabo não falou para Eva assim, na serpente. Lá foi ele possuía um corpo, né? Satanás, não foi a serpente falando. Falou assim, pode comer que você não vai morrer. Pelo contrário, os olhos de vocês vão se abrir e você vai ser igual a Deus. Uau, olha que mensagem legal, né? O povo de Israel, os falsos profetas vinham dizer, não, Jerusalém não vai ser destruída de jeito nenhum. Jeremias, coitado, o que aconteceu com Jeremias? Não, vocês têm que se entregar para a Babilônia, que Deus vai entregar essa cidade. Se vocês se entregarem, vai ficar tranquilo, vocês não vão sofrer muito. Jeremias foi jogado dentro de um poço por falar a verdade, por ser profeta verdadeiro. O outro profeta falso... Ou seja, nem sempre é bom, né? Os profetas sofreram muitos. Nem sempre. Jesus foi o grande profeta também, sofreu muito, né? Jesus era o nosso Salvador, mas ele foi um profeta, ele profetizou. Mas só fechando aí o tema, então, as características desse profeta verdadeiro é o quê? Ele crê na encarnação de Jesus Cristo, já explicamos. Isso quer dizer o quê? Que Jesus Cristo veio como ser humano mesmo, não fingiu ser uma cópia, uma sombra, né? Ele era um ser humano de verdade, sofria, sangrava, chorou, sentiu fome, né? Segunda característica. Os frutos são os resultados, a obra do profeta. Seu ministério, né? Isso, ele une, ele exorta, ele aconselha, né?
ele chora pelo seu povo, intercede. Quando vemos para Moisés, era um grande profeta, né? Deus falou assim, eu vou riscar esse povo. Não, se o senhor riscar eles, risca eu também. Exato. Ele amava exato, né? o seu povo, né? Exatamente. E Terceira. o que o profeta fala se cumpre. As predições dele têm Isso. que se cumprir. Se não se cumprir... Então, Nostradamus, que falou que o mundo ia terminar no ano 2000, então... Primeiro que Nostradamus nem deu a data, ele nem falou. Ele Não, faz né? um negócio, ele chuta, né? E o pessoal que vai... Ele vai chutando, deu certo aqui. Nostradamus, coitado, ele era um mago lá e nem pensou que destruiria mesmo. Mas Nostradamus é um falso profeta. Falso profeta. E aqueles que profetizaram, eu lembro, acho que em 88, Brasil, né? Ali tinha as eleições, aí falaram, fulano, previsão lá de uma... Mãe de Iná. Quem vai ser o presidente é fulano e tal. E deu tudo errado. A Copa do Mundo, olha, esse ano é ano de Copa, né? Vocês vão ver. Vamos perguntar para algum aí para ver se sabe qual que é o Vocês resultado. vão ver. Escuta só daqui uns dias. Sabe qual é o problema disso? Esses falsos profetas, eles fazem, já profetizaram o fim do mundo, não sei que ano, 2012, 2000, não sei quanto aí. E muita gente acredita. Aí não acontece. Aí sabe o que eles fazem? Eles não acreditam em nada da Bíblia mais, no verdadeiro. Eles passam a desacreditar de tudo. Essa é a estratégia de Satanás. Esse é o perigo. Alguém falou e tal. Exato. Ali em 2 Coríntios 11, 14, diz assim, cuidado, né? O Satanás se transforma em quê? Anjo de luz. Gente, o engano é muito parecido, e esse é o perigo, né? Às vezes muda uma letra, muda uma vírgula, mudou. E esse é o perigo, né? Nós temos os profetas verdadeiros, tinham fenômenos físicos também, isso é interessante, né? Eles ficavam com o olho aberto, mas não sabiam o que estava acontecendo perto dele, né? Ficavam sem respirar, os profetas não respiravam às vezes, né? Há uma diferença entre sonhos e visões, né? Seria interessante a gente dar uma... O sonho é quando a pessoa está dormindo. E visão é quando está acordado. A visão é o sonho acordado. Agora é o seguinte, todo sonho vem de Deus? Não. O corpo sonha, a pessoa sonha às vezes, né? Comeu demais, estômago pesado, é isso? Então, a pessoa que recebeu o sonho de Deus, ele sabe que vem de Deus, entendeu? Mas não tem muita gente saindo aí inventando conversa, mentiras. Muito cuidado, você vai pagar por isso, né? Porque muita gente sendo enganado. Você chega numa igreja e fala assim, fui revelado aqui que tem alguém com a dor na perna. 1000 pessoas... Sempre, hoje em dia, todo mundo vai estar agora no estômago. Alguém aqui foi curado, passou a dor. Com certeza. Cuidado com isso é muito... Os profetas têm mais o que fazer, né? Profeta tem mais a missão maior, as né? profecias, as pseudo-profecias de hoje em dia, elas estão muito particular, né? Banalizou. Não, elas estão de particular, são elucidações particulares. É diferente das profecias de antigamente. Não vou falar que não existia, né? Profecia bíblica. Daniel chega lá pro faraó e fala, eu sonhei tal coisa. Nabucodonosor, desculpa. E fala, eu sonhei tal coisa. Pô, mas o que tem a ver com o sonho do cara? Mas beleza, tinha uma lógica, o sonho dele tinha uma lógica, né? O sonho dele representava muita coisa. Agora, hoje o cara vê, não, eu profetizo que amanhã você vai estacionar o carro na vaga lá, umas coisas... Isso não é sabe? bíblico. Não existe, né? Isso, Satanás está usando desse recurso para enganar as pessoas. Geralmente tem a ver com cura e prosperidade, né? O que a pessoa quer ouvir. Um ponto importante aqui na Bíblia é que o dom profético ele é dado por Deus. Isso é um dom. Acho que poderíamos ler aqui Efésios 4, verso 11, né? Pastor, o senhor vai dar um minutinho para a gente ouvir uma música? Sim. E na volta nós voltamos com esse texto aí. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Estamos de volta com o programa e nós fomos para o nosso intervalo. O pastor tinha feito um comentário sobre um texto e agora o senhor pode dar continuidade. Muito bem, então aqui em Efésios 4, verso 11, olha o que a Bíblia diz sobre os dons, né? E entre eles está um específico. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os dons são diversos, Paulo fala em Coríntios 11 lá, né? E aqui nessa lista Paulo coloca os profetas. Ele concedeu uns para apóstolos,
que é uma pessoa que vai pregar, que vai para outro país, outros lugares, e outros para profetas, né? E pastor também está na lista de dons. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, a gente encontra o dom de profecia ativo. Ele não acabou, ele não morre, ele não acaba com a morte de Jesus. Outra coisa, nós vamos encontrar também, Marcel, mulheres profetas na Bíblia. Então é um dom que ele pode ser para homem e é Deus que escolhe. Temos alguma mulher que foi profetisa na Bíblia? Não. É interessante falar isso, pastor, porque às vezes a gente pensa, pô, mas só os homens foram profetas, né? Deus é machista, né? Exatamente. A Bíblia é machista, tal, mas não, né? Lá em Êxodo 15, verso 20, por exemplo, lá fala sobre Miriam. Miriam era o quê? Era irmã de Moisés e Arão, e ela também profetizava, né? Recebeu o dom de profecia. Lá em Juízes 4, verso 4, nós estamos falando sobre a juíza, né? E a profetisa Débora. Essa mulher também conduziu o povo de Israel por um período. Em Lucas 2, verso 36, fala sobre Ana, né, uma profetisa que tinha na época de Jesus. Lá em Atos 21, verso 8 e 9, lá fala sobre as 4 filhas de Filipe que elas profetizavam. E é tão interessante, então nós temos o dom profético tanto para homem, né, como para mulheres. E nós temos, Joel fala que nos últimos dias Deus daria tanto para homens como para mulheres o dom de profecia. Nem todo profeta escreveu alguma coisa da Bíblia, ou todos escreveram? Não, todos foram canônicos, né? Não, o profeta que advertiu o Davi, por exemplo, Natã, ele nunca escreveu um verso. Não tem um verso na Bíblia escrito por ele. Ana, nada escreveu também, as filhas de Filipe também não. E nós temos vários outros profetas, né, que aparecem na Bíblia e não escreveram nada. Eles tinham uma mensagem de Deus, um recado de Deus. E na Bíblia nós temos profetas que foram... Tem um profeta que foi por 5 minutos também, né? Recebeu uma mensagem de Deus, deu o recado. Deu a mensagem. E nunca mais recebeu esse dom de profecia. Não manifestou mais ele. Então ele é dado conforme a necessidade. Quem é esse profeta, pastor? Eu esqueci o nome dele agora aqui. Tem que pesquisar no chat GPT aqui. Eu não estou querendo falar para não errar, né? Daqui a pouco. O Marcel tá testando o dom do pastor, bro. Um profeta que só profetizou por um momento só e depois... Mas enquanto a Priscila veio, eu queria até falar, até justificar uma questão que eu comentei no bloco anterior, a respeito de pessoas que né, profetizam hoje em dia, mas a gente tem que levar em conta, Marcel, que Satanás ele tem uma intenção muito clara, que é confundir, é enganar, né? Eu tenho para mim que muitas pessoas também, justamente por esse motivo, por não terem uma... Jeú. Como é que é, pastor? Se eu não estou enganado, é o profeta Jeú. Jeú. Muitas pessoas, talvez por não seguirem a palavra, né, elas acabam se auto-enganando, né, e enganando outras pessoas. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que às vezes acham que estão falando em nome de Deus, Marcel, e não estão. Será que eles acham? Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Eu acho que até acha, porque eu já vi muitas pessoas sinceras que às vezes falam, profetizam, vamos dizer assim, nesse sentido, em nome de Deus, mas aí que tá. Até que ponto Satanás age querendo enganar? Porque a gente leu. Sim. Que vai realizar prodígios, que vão enganar, né, se possível até os eleitos. Então veja, o engano. O engano, a gente às vezes não dá muita atenção para a questão do engano, mas o engano é importante também. Eu creio que existem pessoas sinceras que às vezes acham que estão falando, ouvindo da parte de Deus, talvez não seja. O senhor quer fazer algum comentário? Eu ia falar, o importante, dentro das características, identificar um profeta verdadeiro. Deus ele tem mensagem para o seu povo, Deus tem recado para o seu povo. E quando Deus achar por bem, ele vai se comunicar. O dom de profecia ele não se restringiu ao Antigo Testamento. Aqui em Apocalipse tem um texto que eu gostaria que a Priscila lesse. Apocalipse capítulo 10, o verso 11. É uma mensagem, Deus fala para o tempo do fim, no tempo do fim mesmo, né? Então, Apocalipse
10, verso 11. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o verdadeiro dom profético se manifestaria no tempo do fim. O texto está dizendo, é necessário que ainda profetizes, O né? senhor está dizendo, então, que mesmo nos nossos tempos existem profetas verdadeiros. Vamos pensar, eu mencionei aqui o dilúvio, Deus levantou Noé para libertar o povo do cativeiro egípcio, Moisés, cativeiro babilônico, né? Isaías, Jeremias. Antes da primeira vinda de Jesus, João Batista, o maior profeta, Jesus chama ele de maior profeta, né? Não houve nenhum nascido de mulher. Porque João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Agora nós estamos diante do maior acontecimento da história. Qual é esse acontecimento? A volta de do Jesus. universo. O maior acontecimento do universo. A volta de Jesus. Será que Deus não vai levantar um profeta nesse tempo? Ou ele levantou? Porque Deus sempre levantou profeta em tempos, momentos de crise. Para quê? Para conduzir o seu povo. Se olharmos na história, Deus está conduzindo o seu povo, o povo de Israel, salvando. E nesse tempo, nós temos profecia. Esse texto é necessário que ainda o quê? Haja profecias. Profetizes. A respeito de Agora, muitos povos. Agora vamos falar uma coisa aqui. Desculpe. Satanás não ia ficar contente. O povo de Deus, a igreja de Deus no tempo do fim teria manifestação profética. Vamos ler um texto? Vamos lá. Vamos ler 2 textos para a gente entender isso. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, verso 17. Na igreja verdadeira, o povo de Deus no tempo do fim iria ter o dom profético verdadeiro, mas também iria atrair a ira de quem? De Satanás. De Satanás. Vamos ver o que a Bíblia diz? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja. A igreja, o povo de Deus. Então Satanás está irado contra o povo de Deus. Quem são eles? Eles têm 2 características. A primeira delas é que guarda os mandamentos de Deus. E quando nós falamos aqui, pastor, em guardar os mandamentos de Deus, há muitas pessoas que pensam que guardam os mandamentos de Deus. Pensam, né? Pensam. Porém, você que está em casa, está nos ouvindo aí, os 10 mandamentos da lei de Deus não está no finalzinho da Bíblia, como alguns têm. Também não está em outros lugares, a não ser na própria Bíblia Sagrada. Êxodo, capítulo 20, verso 1 até o 17, lá tem os 10 mandamentos descritos como o próprio Deus escreveu. Então, assim, esse texto aqui de Apocalipse 12, verso 17, diz o seguinte, que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, o povo remanescente, eles teriam 2 características. Guardaria os mandamentos da lei de Deus, e nós estamos falando aí dos 10 mandamentos. E a ira de Satanás seria contra essas pessoas. E eles teriam o testemunho de Jesus. Agora nós precisamos entender, pastor, o que é esse testemunho de Jesus que diz a Bíblia. Vamos lá? Queridos, a gente não tira nada da nossa cabeça nesse programa. Com exceção de algumas coisas do chat GPT aqui, né? É só eu que estou corrompendo o programa aqui. A Bíblia responde essa pergunta. Isso é muito importante. 2 características que atrairiam a ira de Satanás. Guarda dos mandamentos e Então, o testemunho de Jesus. Se você está numa igreja que não guarda os 10 mandamentos, é 10, gente. Não é 8, não é 9, não. É 10. A Bíblia é clara. Tiago fala disso em Tiago 2, né? Verso 10 a 12. Mas o que é esse testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10. Vamos ouvir na voz da Priscila, essa voz doce aí, né? Que o ouvinte gosta de ouvir. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o diabo está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E agora Apocalipse responde, a palavra responde. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outras palavras, é o dom profético, do qual já lemos em Apocalipse 10, verso 11, que no tempo do fim seria necessário que profetizasse. Mas, Marcel e amigo ouvinte, a Bíblia, o cânon sagrado, não foi fechado com João, o último profeta lá do Novo Testamento? João, na ilha de Patmos? E aí? Está invertendo as perguntas agora, né? Pastor, o cânon sagrado pode ter sido... Pode não, ele foi encerrado lá. Mas como o senhor falou... Na verdade,
Os profetas foram juntando, depois é que foram juntar e o Espírito Santo foi guiando, né? Exato. Como o senhor falou, há muitos profetas que nunca escreveu nada na Bíblia, mas são profetas, nem por isso deixaram de ser profetas. Pastor, eu tenho nós, adventistas do sétimo dia, nós, segundo aquilo que nós cremos na Bíblia Sagrada, que nós acabamos de estudar aqui, sobre o verdadeiro dom profético, nós temos dentro dos nossos... Crenças, do que a gente crê. Dentro das nossas crenças adventistas, nós entendemos que uma das nossas cofundadoras, que foi Ellen White, que essa mulher foi uma mulher a quem Deus deu o dom profético para ela. Por que nós entendemos assim? Por que nós cremos assim? Primeiro, nós falamos das características de um profeta verdadeiro. A primeira delas é aceitar que Cristo veio como ser humano. Ele era Deus e ele era humano. Se ele não fosse humano, ele não poderia ser nosso Salvador, porque aí seria muito fácil para ele passar pelo o problema do pecado sem pecar, porque ele era Deus e acabou. Não, quando ele esteve aqui, ele era totalmente homem. Então, ela cria nisso. Segundo, pelos seus frutos os conhecereis. Ellen White, pastor, foi uma mulher que durante todo o seu ministério, ela trabalhou incansavelmente para que a igreja se desenvolvesse. Ela aconselhava os líderes da igreja, ela recebeu visões de Deus, onde deveria ser construídos sanatórios, onde deveria ter hospitais, escolas, casa publicadora, casa que publicasse as literaturas, alimento saudável, né? Outra coisa, ela escreveu há mais de 100 anos coisas que hoje a ciência está dizendo que é bom. No período dela, quando ela escreveu, e ela era uma senhora que teve só a 4ª série primária, nem bem isso ela terminou. E no período dela, ela escreveu que o fumo era um dos piores males do século. Quando a medicina recomendava. E a medicina dizia assim, não, você tem problema de bronquite, asma, você tem que usar Fumar. o fumo, que daí você vai resolver. Marcel, mas eu queria fazer uma pergunta, né? Já que você está comentando a respeito de Ellen White, e eu acho que você vai saber responder, né, melhor que eu a respeito disso. Nós temos, por exemplo, estudiosos da Bíblia que têm versões doutrinárias, estudando a própria Bíblia, né, de que certas coisas aconteceram. Por exemplo, a gente acabou de falar que existem estudos do Novo Testamento que entendem que pode sim comer carne de porco porque Deus liberou Cristo falou a respeito de tal. Ou que o sábado foi abolido por conta disso ou daquilo, dentro de estudos. Agora eu te pergunto, Ellen White escreveu muito sobre a Bíblia. Isso que falam, por exemplo, sobre o Novo Testamento, nós vimos que vai contra o que está no Antigo. Né? O Antigo fala uma coisa, eles estudam que o Novo falaria outra. Acham, né? Acham. Alguma coisa de... Ellen White escreveu o quê? Assim, quanto que ela escreveu, vamos dizer assim, em livros, né? Bastante coisa, né? Pouquinho, ela escreveu bem pouco, 100 mil páginas, mais ou menos. Beleza. Algum desses escritos dela vai de encontro com contrário a alguma coisa da Bíblia? É isso que eu queria saber. Uma das coisas que o profeta verdadeiro, a característica diz que ele tem que estar de acordo com a lei e ao testemunho. Ellen White, durante todo o seu ministério de vida, ela nunca escreveu absolutamente nada que fosse contra o que diz a Bíblia Sagrada, independente no Velho ou no Novo Testamento. É porque muita gente fala, não, porque os adventistas seguem Ellen White e não seguem a Bíblia. Nós não seguimos Ellen White. Não, eu estou dizendo, né, dentro da lógica. Primeiro, ela mesma diz o seguinte, recomendo-vos a Bíblia. Exato. E somente a Bíblia. Aí, por que, então, ler os livros de Ellen White? Ela escreveu muito. Primeiro, você quer conhecer Jesus? Você lê a Bíblia. Mas tem um livro, você quer conhecer Jesus? Como é que ela via Jesus? Eu recomendo esse livro, Desejar Todas as Nações.
Leia esse livro, Vida de Jesus. Mas você vê que coisa extraordinária. Igual você talvez assistir um filme e ler um livro, né? O livro, quando o autor está falando ali, ele cita características do personagem, a forma que estava respirando, o jeito que fala, a pessoa vai, né, dentro do que ela escreveu, dentro do que ela foi inspirada, é diferente. Quer entender a salvação ali, o caminho a Cristo? Olha que coisa bacana, que livro extraordinário, né? Então, nós não cremos que os escritos de Ellen White substituem a Bíblia. Mas eles, quando você lê esses livros... Complementa. Não, nem complemento. Eles te levam à Bíblia. Eles levam você a estudar a Bíblia, entendeu? Eles não complementam. Sobre os frutos, Deus está preparando um povo para a volta de Jesus. Assim como João Batista preparou o mundo para a primeira vinda. Deus levanta um movimento para pregar e restaurar verdades que foram caídas, foram destruídas, foram jogadas por terras. Ellen White se levantou num momento difícil, no final da Idade Média, da Idade Escura, quando as doutrinas bíblicas foram jogadas por terra. E ali para confirmar um movimento, as doutrinas bíblicas que haviam sido esquecidas, né? Você esteve nos Estados Unidos o ano passado, na Conferência Geral. Há alguns anos, faz muitos anos, né? Começou o movimento, em 1844, ali, o desapontamento, esperava a volta de Jesus. E ficou um grupinho de pessoas, umas poucas pessoas ali. Sobrou do grande desapontamento adventista, milerita, né? E aí Deus levanta o dom profético, dá o dom de profecia a Ellen White em dezembro de 1844. Um grupo pequeno. Como e onde a igreja adventista está pregando as mensagens de saúde, mensagem da volta de Jesus, as doutrinas bíblicas no mundo hoje. Como é que é esse negócio? Gente, eu vou fazer... o que eu vou falar aqui, vocês não precisam acreditar em mim. Depois vocês pesquisam aí pela internet, tá? A Ellen White, durante o seu ministério, as suas profecias e visões abrangiam a vida pessoal, familiar, religião, saúde e educação. Então vou citar só alguns pontos. O pastor me perguntou sobre a pregação do Evangelho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, da qual Ellen White foi uma das cofundadoras e da qual aceita os seus escritos como sendo escritos proféticos. A Igreja Adventista ela é fundamentada na Bíblia, única e exclusivamente na Bíblia, mas ela entende que aquilo que Deus falou para Ellen White, ela escreveu e nós também, os nossos parâmetros para a igreja, para a escola, para hospitais, vêm ali desse administrativo, conselho. Hoje no mundo, pode pesquisar, qual é a igreja cristã em que está na maior parte do mundo hoje, 212 países. Pode procurar, você vai encontrar dizer Adventista do Sétimo. Mais organizado. O sistema de educação. Segundo passo, educação. A educação adventista, ela está entre as primeiras do mundo. Sistema de saúde. No Brasil, por exemplo, lá no norte, o melhor hospital que tem lá no norte é um hospital adventista. Sistema de assistência, a ASA, né? A ADRA, né? ADRA, né? Que é geral, né? E eu queria só citar mais um detalhe. Se você pesquisar aí na internet, qual é a igreja cristã mais organizada no mundo, o ChatGPT vai dizer que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eu vou fazer uma comparação. A Igreja Católica é a que concorre, entre aspas, com a Igreja Adventista alguns acham que é a católica, outros acham que é a adventista. Tá. Mas a Igreja Católica, ela é milenar. E a Igreja Adventista, ela teve bastante tempo para se organizar. 100 e poucos anos só. Como é que pode uma igreja ser tão distintiva como essa se não tivesse alguma coisa de diferente? E é interessante, nisso, né? É interessante, já que falamos de saúde, se você fizer uma pesquisa, tem um vídeo aí no YouTube sobre Loma Linda, né, os adventistas lá, a longevidade, e às vezes aqui no Brasil a gente não pratica tudo que deveria, os ensinos, né, os 8 remédios que ela aconselhando biblicamente, orientado por Deus, e qual é a longevidade daquele povo que está praticando os princípios de saúde. Vivem mais de 100 anos. Passando os 100 anos. Você pode pesquisar que na Globo passou essa matéria há uns anos atrás, no SBT também. Fantástico. Procura lá matéria sobre Loma Linda, que vocês vão entender. A revista National Geographic, né? Enfim,
Ellen White, como você disse, ela só tinha nem tinha a quarta série completa. Quando ela teve a primeira visão, ela estava em torno de 17 anos. Antes de Ellen White, Deus chamou outros 2 personagens, e eles rejeitaram. A pessoa pode aceitar ou rejeitar. Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu só creio na Bíblia. Se você não crê no dom de profecia, não estou pedindo que você creia em Ellen White, estou falando dom profético. Você nem crê na Bíblia, então. Porque a Bíblia diz que haveria profetas. Então, outra coisa importante, não existe meio inspirado. Ou Ellen White foi inspirada, Ou não foi. ou não foi. Não tem meio grávido, meia grávida, né? Ou você está grávida ou não está. Meio morto. Meio morto. Não, meio morto até tem, né? Meio grávida que não tem, né? Então, Ellen White, ou ela foi inspirada, ou ela era uma falsa, ou ela é totalmente mentirosa. Agora, eu comentei aqui que você foi aos Estados Unidos, eu também fui. Ela está entre os 100 personagens mais importantes dos Estados Unidos. Como que uma mulher que não tinha uma leitura ruim ali... Mas na época dela, né, mulher... Não, e o importante é Frente do tempo. o porquê, né, pastor, que ela está entre, assim, porque a própria matéria, eu estava vendo esse dia uma matéria sobre isso, e a matéria dizia que ela foi muito influente, e até hoje ela é muito influente dentro da cultura americana. O impacto que ela causou, né? No mundo, na verdade, não é só. Exato. Por onde ela passou. Então, pastor, eu tenho dúvidas, algumas pessoas podem dizer. Pega um livrinho. Pega o Caminho a Cristo. Leia. Não tem. Esses dias eu conversava com um pastor evangélico, ele falou, eu falei, quantos livros você já leu? Quantos livros você já leu? Nenhum. Amigo, Então leia, né? você está comendo o que o outro falou. Comece a ler. Pastor, estamos chegando no final, não temos mais tempo. Precisamos encerrar. Precisamos encerrar a conversa, então. Então, 2 Crônicas 20:20. O que diz aí, Priscila? Vamos lá. Esse texto é fantástico. Segunda E Crônicas. 2 Crônicas 20:20 e 1 Tessalonicenses 5:20. A gente não pode encerrar sem ler esses 2 versos. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? Seguro? Seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que maravilha. Se a gente tivesse um profeta vivo entre nós aqui, ó, pra gente conversar para ele, o que Deus falou? Qual é a orientação? Qual é a base? Né? Que coisa maravilhosa. Seria mais fácil, né, pastor? Aí você não ia ler a Bíblia, talvez, né? Já ia direto no profeta. Aqui, ó, 1 Tessalonicenses ali, Priscila, ó. Aqui, ó. Não, Agora nós, aí, ó, nós temos grandão ali, ó. Para os amigos do YouTube, né? Não desprezeis as profecias. Olha que bom. Então, não desprezeis as profecias. Deus tem profetas. É um dom. E lá, como já lemos em Efésios 4:11, uns foi dado para o apóstolo, outros profetas. Até que cheguemos à perfeição, à plenitude, ou seja, até a volta de Jesus. E a Igreja Adventista aceita esse dom profético na vida e obra de Ellen White. Mas seria perseguida e odiada por guardar os mandamentos de Deus e ter o dom de profecia. Está lá em Apocalipse 12:17. Muito bem, vamos ouvir uma música e o pastor estará encerrando o nosso programa com uma oração. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és oleiro
queremos ouvir vocês cantando conosco. Faça essa oração. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Amém. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Muito bem, estamos de volta para encerrar o programa. Você estudou um tema muito importante. E eu pergunto, você crê que vivemos nos últimos dias? Você crê que o verdadeiro dom de profecia se manifestou no ministério de Ellen White, de acordo com o que estudamos hoje? Deseja ler mais a Bíblia, conhecer mais sobre a palavra de Deus e suas orientações para a sua vida? Que Deus abençoe você. E eu convido você a orar agora e pedir que Deus, se ficou dúvidas, que Deus nos ajude você a entender esse assunto tão importante. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelos profetas. São eles que ouvem a tua palavra e transmitem a cada um de nós. Ajude-nos a crer no Senhor nosso Deus, mas crer também nos profetas, porque prosperaremos se cremos nas mensagens que o Senhor enviou através deles. Amém. Ajude-nos, Senhor, a jamais desprezar a mensagem dos profetas, assim como diz a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, o programa Ensino de Jesus chega ao fim. Nos despedimos dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos vós. Um grande abraço. O programa Ensino de Jesus volta na próxima semana.